Oi, gente, tudo bem? Começando mais um Moda Importa para você aqui no seu Spotify, no seu tocador de MP3. Tocador de MP3 é gente velha, né? No seu tocador de podcasts preferido. Também no YouTube, você que está nos vendo no YouTube, você que está escutando, a gente saiba que também tem imagens desse programa, a gente grava pelo Zoom. E espalha isso no YouTube, né? Então também tem imagens, algumas coisas que a gente fala assim são bem visuais, né? A gente precisa mostrar, a gente sempre meio que se mostra aqui. Então se você tiver alguma oportunidade de colocar na sua Smart TV, né, o Moda Importa, ele tá lá. O Moda Importa é um programa que se espalha em vídeo e áudio. Marcelo Lorenzon, tudo bem? Tudo bem. Seríamos um videocast? Pois é um nome, né? Não tem muito como fugir disso, né? Não tem, eu ouço relatos, desculpa, mas eu ouço relatos de muita gente que gosta de nos ver na TV, fazendo outras coisas, liga na casa e nos assiste. Acho isso tão legal. E aí nos assiste meio que escutando, né? Assiste meio que escutando, gosta de colocar ali porque, não, isso aqui me interessa, vocês estão mostrando alguma coisa, corre ali e dá uma olhada, mas fica ali lavando a louça, lendo alguma coisa, cuidando de um filho, sei lá, alguma coisa desse tipo assim, né? A gente agradece, obviamente, muito vocês. A gente tá aqui num processo em casa, no dia dessa gravação, que começou com um dos nossos grandes parceiros, né, que é Viva Bartzen. A gente tá fazendo a gente tá readequando os quartos dos guris com a parceria de Viva Bartzen com a gente aqui e nas nossas redes sociais. Então, tá muito legal, assim, porque talvez vocês ouçam algum barulhinho, porque tá muito silencioso, né? Que coisa louca, né? Não, isso que eu chamo de... Não, e que eu chamo de patrocinador presente, né? Porque eles estão aqui ao vivo durante a gravação, efetivamente tomando conta dos dois quartos aqui. Um que vai virar brinquedoteca, outro que vai ser um dormitório conjunto dos guris, mas isso a gente fala nas nossas redes, né? Já estamos contando nas nossas redes o que vai acontecer. Ele vai ser tipo sabe aqueles programas de GNT, de transformação? Vai ser tipo aquilo lá, só que com a participação ativa dos meninos, né? Eles vão, não que eles vão colar alguma coisa, não, eles vão participar e vocês vão ver, vai ter coisas interessantes lá. Os meninos são os nossos filhos, Federico e Santiago. Para quem não sabe, eu e a Marcela formamos um casal e temos 2 filhos. Também está com a gente Grupo IESA, a gente adentrou na semana de lançamento, na real, uma preparação de 1 mês de lançamento de um carro de 7 lugares da Jeep, chamado Commander. Ele não existe no Brasil e vai começar a ser vendido pelo Grupo IESA agora em outubro, mais especificamente no dia 10 de outubro, para quem está escutando a gente em algum lugar do mundo, é 10 de outubro de 2021, e a gente está convidando amigos para fazer uma aventura com a gente, com o Jeep Commander. Então a gente está contando a assessorinha por ali, mas aí o grande papo é sobre a amizade, né? A amizade mesmo. Né? Nelita, será com a que a gente vai chegar lá? Não, eu ia dizer, será que a gente vai chegar lá e precisar dos 7 lugares? Porque mais filhos a gente não vai ter, né? Mas é sempre bom um lugar a mais no carro, então, não sei. Será que a gente vai trocar de carro? Vamos ver. O que a gente precisa bastante aqui em casa... Aumenta um pouquinho o teu volume, por favor. É no gain, alô, teste, som. O ganho de microfone, não de Sim, aqui? Aí. Alô, melhorou? Melhorou. Eu tô um pouquinho mais longe, eu mudei um pouquinho a disposição aqui do meu estúdio, agora eu sento um pouquinho mais baixo, sem a almofada que eu sentava, então eu tô falando um pouquinho mais longe, então vejam só, meu estúdio não comporta muitas mudanças. Mas vamos lá, uma coisa que a gente usa bastante e que tem no nosso dia a dia é Nelly, que eu vi que tu falou. Também estamos numa semana de lançamento, Nelly, uma marca de Caxias do Sul, que está fazendo produtos... Tá cortando produtos de limpeza. Oi, voltei, tá bom? Tá bem? Produtos de limpeza biodegradáveis, de última tecnologia, com cheiros super diferentes. E a gente aqui em casa já viramos adeptos. Então, ele tá com a gente e também tá comigo nas minhas redes sociais. Água da Pedra é a água que a gente bebe aqui em casa daqui, né? Agora eu gosto dessas chamadas assim, sabe? Que a gente pega um produto e mostra, assim, me sinto um apresentador de TV fazendo um merchandising, né? A Água da Pedra tá com a gente todos os dias e tava antes mesmo de estar com a gente, então, ou seja, a Água da Pedra tava aqui em casa, né? E ela tá também junto com a gente no Moda Importa, porque absolutamente todo o mercado de moda, e aí eu falo de produtos mesmo, não só de ideias, né? Precisa de água. E como lidar com a água é uma das grandes discussões. Em vários episódios aqui já do nosso Moda Importa, a gente falou sobre isso. Vai continuar falando porque a água está presente, né? E a gente precisa cuidar muito bem dela. E a Água da Pedra cuida muito bem. Muito obrigado, galera da Fruc, que também tem uma parceria com a gente aqui com Bela Vista, cervejas da Bela Vista. E eu já começo o programa de hoje linkando uma coisa, Marcela, com um patrocinador nosso, que é a Dvoskin Cooks, que entrou antes do projeto começar. Exatamente isso. Estavam com a gente antes do projeto começar. E a Dvoskin Cooks tem uma grande novidade para o seu público, que é a venda de relógios Cartier.
né? E é uma Olha o peso insanidade. disso, né? É um peso muito grande, né? Já eram responsáveis por venda de Breitling, de Rolex, né? Me ajudem mais marcas, né? Além de terem, né? Obviamente, fabricarem as suas joias, né? Também essas grandes marcas de relógio, e a Cartier chega ali. A Cartier foi fundada lá em 1847, ou seja, olha o tamanho da história de uma marca, né? E a gente pode ficar aqui, sei lá, contando inúmeras coisas sobre isso, né? Não, eu ia fazer um parênteses que a gente casualmente falou assim, faz uns 3 episódios, falamos sobre joias Cartier, contamos do filme, também do Oito Mulheres no Segredo. A gente sempre traz alguma referência de filmes ou de conteúdo em que as joias aparecem e a Cartier, ela tá sempre ali. E havíamos sondado, né, largado assim no ar que tinha uma novidade em Devoskin Cooks, mas a gente não sabia se a gente podia contar, então agora tu está contando, são oficialmente distribuidores, revendedores de Cartier, de relógios Cartier. A Devoskin Cooks tem no Shopping Moinhos e também no Guatemi, né? E na loja do Moinhos tem. Desculpa, no Barra. E tem uma coisa absolutamente legal, assim, que o quanto as coisas meio que se misturam, assim, em tudo, se a gente for aprofundar, né? Porque de cara é uma super marca de luxo de joias, né? Que também faz relógios. A história é que o velho Louis-François Cartier, né, o fundador, ele era amigo do Santos Dumont, o brasileiro Santos Dumont, lá em Paris. Ela foi fundada em Paris. Hoje os relógios são fabricados entre montanhas na Suíça, que é o lugar do mundo para se fabricar relógios de alta classe, né? E aí o Santos Dumont reclamou para ele, olha, eu não consigo, antes o relógio, já existia o relógio de pulso, né? Mas a Cartier meio que pegou essa ideia e transforma ela numa grande ideia de verdade. E o Santos Dumont havia falado para ele assim, cara, eu não consigo ver as horas enquanto eu tô voando. Eu não consigo tirar do terno para pegar aquela correntinha que pegava o relógio para ver as horas. Aí reza a lenda que aí o Louis-François Cartier fez um agrado amigo, tanto que existe o relógio Santos, né? Santos Dumont, em homenagem ao Santos Dumont. Também tem um outro relógio, Marcelo, que eu ainda existe e ainda está à venda. Então, acho que assim, tem edições especiais desse relógio. A gente podia entrar aqui nessa discussão, né, de quem foi que inventou o avião, mas aí talvez a gente... Não tenho, só aquela briga clássica, foi, né, o Santos Dumont e os... eu acho que foi o Santos Dumont. Eu acho, mas eu só acho. E só de noite foi aí em Paris. Então não vem encher o saco. Os outros são os irmãos americanos, né? São os irmãos americanos, os irmãos Wright, né? Não lembro sobre o nome deles. Mas assim, tem um dos relógios, tá? Que ele teve um leilão em junho de 2017, na Christie's, ou Christie's, de um relógio Cartier Tank, T-A-N-K, Tank. Esse relógio foi vendido por $379 mil. E esse relógio pertencia e tinha nele as iniciais de Jacqueline Onassis. E ele foi vendido por 379 mil. Aí eu peguei, tanque, é isso que eu tô pensando? Sim, é isso que você também tá pensando. O relógio foi feito durante a Primeira Guerra Mundial. Foi a Primeira Guerra Mundial a ter tanques de guerra. O primeiro tanque de guerra foi um tanque da Renault, chamado FT-17, e foi usado pela Força Francesa. Vou chamar de aliado, mas não era exatamente aliado, mas beleza. Primeira Guerra ainda não, e a cachola, porque ele é retangular, assim, lembra a visão que as únicas duas pessoas que estavam dentro do tanque tinham, de dentro do tanque, e a pulseira do relógio é o rastro que o tanque deixava no chão. Sabe? Esse é o mais legal. E ele pensa nesse elemento de joia sendo criado lá atrás, em 1917. Sabe? A história, são mais de 100 anos de história e tá linkado um produto ainda à venda com a Primeira Guerra Mundial, Marcelo. Olha que loucura. Não, e esse relógio tá à venda com a coisa assim, da Devoskin Cooks. Ele tem sua versão em aço, na verdade, né, em metal, assim, e ele tem também, mais recentemente, versões
em couro, com o couro imitando, mas eu acho que ela inicialmente toda foi feita no metal, né? Porque eu tô tentando procurar uma imagem boa que eu consiga mostrar aqui, mas qualquer Google É uma loucura vocês vão entender a marca de como essas histórias se misturam, né? Porque a gente estava falando uma vez de Breitling aqui, né? E até o João do Divasquim Cooks entrou com a gente aqui para dar essa informação para a gente. E ele falou que a Breitling era a marca dos relógios da aeronáutica britânica na Segunda Guerra Mundial. Era o relógio que eles usavam lá para fazer os seus voos na guerra. Né? E agora a gente está trazendo um elemento, né, de um item lá de 1917, lançado para homenagear um tanque que venceu uma guerra. E de uma marca francesa, né? Renault. Se a gente pensar em Santos, voltando ao Santos, este aqui, site oficial do Cartier, esse é o Santos, tá? Um Santos clássico, digamos assim, sem números romanos, edições especiais, E aí, a gente tem, claro, variações, o couro, nisso, naquilo. Tem um outro clássico também, que é o Panthère, que é da Cartier, um relógio mais feminino. Que também tem uma história, né? Também tem uma história, mas... Jeanne Tussaud, né? Exatamente. E eu tô tentando procurar o tank aqui, uma foto decente que faça jus às marcas do Cartier Tank. Estão no Google. Como é que ela apareceu? Quem sabe tu procura por aí. Pelo amor de Deus. Não apareceram muitas com fotos ruins de serem mostradas, então eu tô querendo... Mas enfim, voltando. Eu acho lindo isso quando as coisas meio que se misturam, assim, sabe, de uma maneira, sabe? Que coisa louca que coisas absolutamente duradouras, sabe? Eu acho meio mágico, engraçado assim, que o Luciano tem uma coisa assim com peças eternas. Tá, então, esse é o Tank Guerra, couro, e ele existe na versão metal, que deixa o rastro bem do metal, e essa foto decente que eu não estava encontrando. Aqui, ó. Aí. Aí o rastro ó, imaginem isso no barro, passando pelas trincheiras, ao lado das trincheiras, Não, em uma guerra de trincheiras, né? A guerra mais violenta da história. Né? Esse é o elemento que está e claro que tem pequenas mudanças conforme o tempo vai passando, os materiais, como o Marcelo, também mudam, mas a história da peça é essa é a história da peça. Marcelo, eu anotei aqui algo que eu pedi para você me dar um título para isso, assim, porque eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre exatamente isso, né? Que é autenticidade com conforto. Estávamos eu e a Marcela aqui numa pequena fofoca, olhando alguns Instagrams, e apareceu uma pessoa, assim, e a pessoa toda ela vestida com marcas de luxo, assim, sabe? A jaqueta, a calça, o sapatinho, o tênis, a bolsa, o lenço, a bolsa, um exagero, assim, uma coisa, sabe? Um monte de Louis Vuitton e de Gucci. E aí eu botei o olho e falei assim, eu acho... eu vou falar a palavra, eu sei que nesse corpo tá pendurado cerca de 300 mil reais, né? Mas, assim, eu acho chinelão. Sabe, eu acho meio forçado, assim. Não, assim, tu tá julgando, Luciano? Sim, só para acabar. Eu estou julgando. Sim, estou julgando. Esse é o meu julgamento. Quando eu olho alguém de cabo a rabo com supermarcas, eu estou julgando. Eu acho chinelão. Eu acho legal quando alguns elementos, ou quando a compra desses itens, assim, tem uma pega. Você compra o que você quiser para usar como você quiser. Esta é a minha opinião. Na minha opinião, eu acho mais legal quando esse item é comprado para ser duradouro, para passar de geração em geração, acho também interessante essa história, para guardar uma história, como a gente acabou de contar agora do Cartier Tank, né, que tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Imagina a Europa lutando, um relógio que serve para homenagear uma arma que conseguiu destruir o exército, né, que estava matando gente, assim como esse exército também. Mas, bom, não vamos entrar nessas complicações de guerra, que sempre são bem sérias. Mas, assim, eu acho legal o jogo, assim, sabe? Tem um jogo, se tu tá com uma roupa mais, entre aspas, simples, ao mesmo que eu tempo acho coisa, que... assim, legal. Entra nessa autenticidade. Eu ia dizer que antes de qualquer coisa, assim, eu lembro quando a gente fez aquele episódio falando sobre o House of Gucci e o filme, e acabamos adentrando na história da Gucci, a gente recebeu alguns feedbacks, assim, de pessoas dizendo, Gucci as pessoas só compram para aparecer, e aí a gente discorreu sobre isso em outros episódios também, assim como fizemos uma analogia com a camisa do Flamengo, dizendo que isso é um mérito dessas marcas, né, em poderem estar aí e serem perpetuadas ao longo de décadas e séculos, quando não, e sendo reconhecidas pela sua marca, ou seja, tu pode colocar o CC ali, tu vai ver de longe que é Chanel, ou tu pode colocar o diamante lá da Gucci, né, naquele símbolo, numa lona, num canvas, e também ser reconhecido. Agora, eu hei de concordar que
Eu também não gosto. Eu não diria chinelão. A minha definição seria cafona. Eu acho cafona. Eu acho, É a mesma coisa. mas e nem acho que seja uma. Eu acho que às vezes não é nem o querer aparecer só pela marca. Eu não gosto de coisas que têm pura e simplesmente a marca. Eu acho que tem sempre uma história por trás, que deve ser contada e que a pessoa tem que conhecer. O que que acontece? Essas marcas chegam em muitas pessoas que desejam estar e habitar esses mundos, e elas compram absolutamente todas as coisas, podem comprar, e usam tudo junto como se aquilo fosse uma espécie de reconhecimento, sabe, pelo seu poder aquisitivo, ou talvez pela sua pseudo-informação de moda. Mas eu acho que quanto mais informação de moda tu tem, informação de moda no sentido Menos tu vai fazer isso. menos tu vai fazer isso. Porque daí tu conhece a história das peças, ou porque tu te interessa por aquelas marcas e tu começa a desconstruir aquilo. Senão parece que tu tá sendo vestido como uma vitrine daquela marca. E sempre os itens mais logomarca, sabe? Mais logomania, né? Sempre, nunca são os itens mais discretos dessas marcas. Eles sempre vêm carregados de muitos símbolos. E aí eu acho que polui a visão, assim. E voltando ao assunto que tu puxou, eu acho que vai na contramão do que a gente vem percebendo em termos de tendência mundial, dessa autenticidade com conforto, sabe? É tu colocar cada vez mais no teu cotidiano itens de conforto, que a gente já falou aqui, roupas são os abrigos, o athleisure, né? Que é o esporte com o prazer, essa roupa não deixa de ser essa peça que eu estou usando hoje, que é uma jaqueta esporte, mas que ao mesmo tempo pode ser uma peça que circula quase que com alfaiataria junto, desconstrói um pouco disso, muito forte por conta da pandemia, por conta de todos esses tempos em que a gente também busca um certo conforto psicológico no armário e na roupa, aquelas roupas que abraçam, as roupas que facilitam a vida, as roupas que dão também essa sensação de aconchego. E isso a gente vê muito, inclusive agora no verão também no Brasil, a gente está vendo nos sapatos, nas roupas. São peças assim, puffs, fofinhas, tudo parece que é para te aconchegar, sabe? Tu foge tu desconstrói essa questão da logomania e tal. Só que junto com isso, uma pegada muito forte de autenticidade, de tu conseguir carregar mais e mais os teus gostos, as tuas escolhas, a tua personalidade nessa roupa. Então, casar conforto com autenticidade, percebe-se que dá um resultado um tanto quanto desconstruído, tanto quanto alternativo. E por que eu tô falando disso, tá? Porque e aqui uma das nossas fontes para trazer esse assunto é o Jorge Greenberg, que é também um jornalista de São Paulo, que faz um conteúdo muito legal de moda no Instagram, tem um quadro chamado 3 Minutos de Moda, que vale muito a pena ser visto, procurem por ele, @Jorge Greenberg, e ele fez uma publicação que me despertou, assim, esse assunto, que é o que vestir para voltar ao mundo. E a gente já falou aqui também sobre tempos de guerra, já que estávamos falando dos tanques aqui, né? Já falamos sobre recessão, falamos sobre como a moda é o espelho, né, dessa sociedade que é modificada, não tem, assim, impossível que não esbarre na moda, né? Tempos como os de guerra, os de recessão e de escassez de matéria-prima e, por consequência, o que a gente está passando agora em termos de pandemia mundial. Mas, ao mesmo tempo, é uma mistura meio que de tentar trazer um pouco de vida para esses tempos difíceis. Então, tu coloca lá um conforto, esse athleisure, esse abrigo, esse chinelo, essa calça de moletom, junto com uma peça de festa que tu tá guardada e que tu não está usando justamente porque os eventos estão cada vez, né, estão sendo monitorados. Rarearam, existe? Rarearam, exatamente. Então tem um pouco dessa mistura e também uma certa nostalgia de se usar o vintage, de se procurar peças antigas para trazer para essa personalidade. Então, esse resultado é o que se está falando como conforto total, que vem do último ano, né? E, ao mesmo tempo, colocar uma identidade muito forte em todas as peças. Então, é quase que sair daquele jeito assim, como que tu fica em casa? Eu boto a minha calça de abrigo, aí, de repente, eu ponho o meu sapato de salto, uma sandália linda, o Scarpa que eu comprei lá em março de 2020, não consegui usar, porque não tive mais a festa. E aí, junto, eu coloco uma peça
mais moderninha ou mais high-low, como a gente fala, né? O high, uma peça mais cara, ou mais isso, mais aquilo, com uma camiseta básica meio furada por baixo. Aí eu monto tudo isso junto e quando vê, isso é o que me retrata para esse momento. Eu, Tá eu, go- confortável? eu gosto desse tipo de ser humano por perto, na real, assim, sabe? Indo bem, fazendo uma metáfora, assim, com isso, né? Uma pessoa que, que, que não tá preso a nada, né? Qualquer coisa que a gente vai se envolver nas grandes discussões brasileiras, né? E a gente tá preso, boa parte, assim, da nação brasileira tá preso a alguma coisa. Tá pronta, né? Tá definido, assim, né? Alguém como tu, eu gostei da palavra logomania, né? Alguém que, e repito aqui, tá? Eu avaliando o mundo e fazendo uma crítica. Isso não quer dizer que as pessoas não possam fazer isso aí. Faz o que bem entender. Quem sou eu para pensar em se meter no que tu quer fazer com o Sim. teu dinheiro? Né? Agora, depois que se mostrou, eu tenho a minha opinião, que uma pessoa pode olhar com essa camiseta que eu dormi hoje, literalmente rasgada aqui, né? De uma marca de produtos para pescaria, diga-se de passagem, Marcelo. Que se eu colocar um terno por cima, já fica mais, um paletó por cima, já fica legal. Né, já fica mais estiloso. Mas, dito isso, é o Beckham com essa camiseta que tu acha sexy, né? Mas sou eu, então não tem como ser Não sexy. vou comentar. Não Claro, comentarei. porque eu só falei a verdade. Né? Mas, assim, é isso que a discussão, assim, sabe, a mais provocadora, assim, sabe? Gente que consegue misturar as coisas, que consegue Né? ter um elemento aqui, outro ali, que mais do que isso, Eu acho que a gente tá falando de roupa, mas é uma pessoa que sabe o momento, entende? Sabe o e eu momento. acho que talvez essa Interessante seja pessoas que a sabem o maior momento. tendência. É a adequação acho que o Pablo está com alguma dificuldade Chegou aí, nosso visita aqui em cachorro, casa, né? ele tá latindo. Pode ir. Entendi. Deixa aí. Eu acho que, na verdade, essa seria, a meu ver, a maior tendência, que é a de adequação aos tempos. Não combina com os tempos que a gente está vivendo, eu vejo assim, essa opulência, tá? Tu usar só a logomania. Agora eu vou ficar falando sozinha, gente. Quem tá nos vendo no YouTube, o Luciano saiu do vídeo para resolver alguma coisa na casa. Mas eu vou continuar falando, né? Discorrendo a minha tese. Eu, inclusive, falei no episódio de Little Black Coffee, que é um quadro que eu tenho a cada 15 dias, sobre essa opulência. A gente debateu sobre o desfile da Dolce Gabbana em Veneza, que trouxe esse exagero de novo, essa opulência novamente, tá? E coloca isso em xeque no sentido de que parece não combinar com os tempos que a gente vive. Ao mesmo tempo, eu acho que essa adequação, tu conseguir usar coisas que estão de acordo, que cabem no nosso dia a dia de pandemia, que cabem dentro desse novo lifestyle, que tragam um pouco dessa ansiedade de voltar a habitar a vida social, né, de trazer, porque querendo ou não, sim, ainda há um rigor entre o que são roupas de ficar em casa e roupas de sair. Acho que essa parede, essa divisão, ela se perde cada vez mais pelo tipo de roupa que se a gente trabalha e que a gente vai às festas, mas sim, ainda a gente sabe que o vestido longo de seda não é o vestido que tu usa para trabalhar em casa. Então, talvez essa mistura com o teu tênis e com a tua jaqueta que tu usava na chuva e fazer isso seja essa adaptação, essa adequação a esses tempos. Eu acho legal a gente ver isso como um retrato, sabe? Que bom que chegou a minha era. Agora você não vai ficar feliz. Acho engraçado isso, sabe? Mas é que e assim... vai passar, como tudo na moda, vai passar. Vai passar. Eu lembro que eu já contei essa história aqui, né? Que a minha mãe comprava uma roupa pra mim, eu não gostava, ela assim, mas meu filho tá na moda. Eu não sei o que a mãe falava que tá na moda, talvez muita gente não, sei lá. Estão usando. Estão usando é melhor que tá na moda. Né? Eu lembro que todas as gurias do meu colégio tinha aquele reboque de cano alto. Todas as gurias usavam aquele reboque de cano alto. Deve ter sido um estouro de venda. Reebok, Luciano. Marcela. São dois E's. Né? Adidas. Em inglês se fala... Nike. Reebok. Né? Nirvana. Madonna. Não, né? Não. Tô debochando. Não é Reebok. Reebok é o reboque. E que mais? Os guris? Eu não lembro exatamente. Teve uma época do futsal, assim, e a gente usava o tênis Morruga ou Douglas, que eram jogadores da seleção brasileira, sabe? E aí todo mundo tinha que usar. E não usava só na quadra, saía da quadra e era um elemento de estilo na minha cidade, chamado Alegrete, que talvez não fosse nada a ver com outras coisas. Eu lembro que a gente ia jogar bola em Uruguaiana, a gurizada de Uruguaiana era mais ousada. Eram cabeludos, Usava outras coisas. meio argentinos, assim, né?
tinha um outro estilo, assim, incrível, que uma cidade a 1h30 da outra já mudava tudo. A fronteira oeste tem uma característica que as cidades são afastadas umas das outras, né? Não é como aqui em Porto Alegre, que tu tem um monte de cidade num círculo aqui, um monte, monte, monte. Então, cada Tem muita cidade tinha um terra, muitos estilinho, campos assim. entre um. Exatamente, né? Então, tipo, é interessante isso que agora, e acho, e esse eu acho que é o olhar que o Moda Importa, onde o olhar do Moda Importa tem que focar, né? Sempre tentando fazer uma metáfora para outro, para quem não gosta de moda, tipo, não é que não gosta, que é mais ou menos como anda a vida da gente, né? O mundo vai voltar, a gente vai voltar a ir para festa, né? E aí eu aposto Exato. contigo, Marcela, que a próxima era é a era de queimar as calças de abrigo. Né? Eu Mas não eu sei falei exatamente o sobre que isso é. agora, nesse momento que tu se levantou. Eu falei sobre a era da opulência. A gente pode estar falando agora em liberdade, conforto, autenticidade com conforto, liberdade de expressão com conforto, ou essa personalidade em evidência, mas sempre puxando mais para o low, né? Mais para o low profile, para o low, para os materiais, esses mais de ficar em casa, esses mais confortáveis. Mas eu acho que o que vem aí, e isso eu não falo, né, especulando sozinha, eu falo em cima de coisas que a gente vai percebendo e captando, são esses sinais dos tempos que a gente vai captando. Porque eu fiz referência justamente ao desfile da Dolce & Gabbana em Veneza, aquele exagero, aquela opulência, tu pegar uma cidade como Veneza, com toda aquela história, e botar lá vestidos com bordados que remetem ao Grande Canal, a Murano, peças, joias com o vidro todo desenhando a cidade. Assim, usando de todos os artifícios de opulência, de tradição, de história, sabe? Para lançar uma coleção, enfim. E eu acho que é por aí. Assim como isso já aconteceu depois da Primeira, depois da Segunda Guerra e depois de tempos difíceis, assim. Agora, exatamente para que lado vai, uma coisa é o que a gente está vivendo aqui. Agora, os tempos mudam, as coisas, os fatos, né, mundiais acontecem e a gente vai se encontrando conforme a vida vai acontecendo. Isso vai criando esse retrato de uma moda de um tempo. Agora, essas fortes tendências, elas vão se apresentando. Eu acho que é uma coisa de, assim, de 2 anos para frente, para a gente olhar e ver, sim, esse boom de queimar as calças de abrigo, sabe? Sempre lembrando aqui a vontade que a gente tem, né? Ou a vontade do Moda Importa de existir, né? Poxa, mas tudo isso acontecendo, vocês falando sobre moda, sobre opulência versus conforto e blá blá blá, é que certamente tem amigos seus que ganham dinheiro com moda. Certamente você tem um amigo de uma menina que trabalha vendendo roupa numa loja do shopping. Né? Nós estamos falando de uma das maiores indústrias da humanidade. Isso é moda. E por isso que moda importa. Né? A gente pode tratar tudo isso, tipo assim, sabe, esses super preços, como uma coisa fútil? Pode. Agora, você compra roupa. Alguém fabrica roupa. Alguém desenha a roupa. E as roupas podem acompanhar na sua volta, acompanham tendências. Quem faz as tendências são os artistas. E os artistas fazem tendências em cima do que eles estão observando e sentindo. No final das contas, roupa é uma peça de arte que passou por muitas lavagens, não a literal, né, para chegar no seu corpo. E que emprega e movimenta, emprega centenas de milhões de pessoas, não estou forçando, né, estou pegando de todo o fluxo, né, do cara que carrega num caminhão, né, uma peça de roupa, a quem cria e, claro, quem trabalha com isso diretamente, né. Então, a quem colhe o algodão. Exatamente, vai da fazenda, né, a quem organiza a água para chegar na fábrica, né? Por exemplo, Nelly que está com a gente, uma marca que está com a gente, já contou essa história e é legal de repetir. Não Nelly, mas a empresa, a ideia surge para tratar os restos, os resíduos de fábrica. E a partir dali... Tratar as águas, o resíduo... Foi usado na fabricação de algo. Né, o que foi usado exato. Né? E aí, daqui a pouco, também vira um produto que está aqui em casa, limpando a nossa casa, dando um cheirinho diferente, sabe? As coisas vão evoluindo. Mas, assim, a conversa, só para dar mais uma forçada, assim, Marcela, por que se fala e por que a gente existe? É exatamente por isso, para falar de uma das maiores indústrias e que tem elementos absolutamente ricos em volta disso. Eu lembro que não deu tempo de falar de Veneza e de Dolce & Gabbana, né? E é legal. Eu falei no...
que tu falou no teu Black Coffee, né? No Little Black Coffee. Little Black Coffee, que é um quadro que a Marcela tem no Instagram dela, Marcela Lorenzon, Marcela com 2 L's, e já tem o exagero aparecendo, já tem gente que é os artistas, vamos lá, os artistas olhando, falando assim, tá todo mundo usando abrigo, e todo mundo vai encher o saco uma hora, né? Tu tá entrando no restaurante, tá aquele velho de abrigo com o saco dele balançando, né? Porque usar isso fica sacudo, né, Marcela, né? E aí tu fica, não aguento mais ver saco balançando, entendeu? Tipo assim, tá na hora de novo de vai ser o jeans, não vai ser? O que vai ser? Uma calça skinny, ou vai de novo, vai ser, tá com uma cara de umas calças de novo largas, meio rap americano dos anos 90, Dr. Dre, Snoop Dogg, tá com uma carinha de Compton, né? Tá com uma carinha de pintar alguma coisa assim, não só Compton, né? Porque tinha a East Coast e a West Coast. Nossa, agora tu viu que eu linkei umas coisas interessantes aqui, né? Mas eu sabe o que eu fazia, né? Mas eu era magrinho de 57 quilos, hoje eu tô com 82. 82 eu dei uma grande amizade, um grande abraço em mim, né? Mas eu era magrinho e aí eu pegava as calças do meu pai 44. A minha calça seria 36 e eu pegava a calça 44 do meu pai, pegava um cinto, ficava gigantesco, usava uma camisetinha um pouquinho mais apertadinha em cima, não tão larga, né? Não era o chorão, né? Era menos que isso, assim, e aí dava uma quebra, assim, sabe? A parte de cima do corpo magrinha mais colada e a parte baixa gigantesca, assim. Não, mas isso a gente vê um oversize, a gente vê bastante, assim, de novo, esse oversize descolado do corpo, mas ainda muito linkado ao conforto, né? Eu acho que essas silhuetas vão ser um pouquinho diminuídas quando a gente voltar a falar de opulência e desses... Por quê? Porque o abrigo, ele é mais largo, né? Entre aspas, mais largo, né? Em cima disso aí. Não, eu queria falar de uma outra coisa, fazendo um link aqui, um assunto que eu também queria trazer mais tempo, a gente saindo das tendências e voltando para o mercado da moda, para como ele importa, tá? Como ele mexe. Volta e meia as pessoas me perguntam, as pessoas, parece que muita gente, não, mas já me perguntaram, pessoas que eu me inspiro na internet, ou perfis que eu gosto de seguir, gente que eu acho bonita, mulheres que eu acho, tem um monte de gente que eu acho interessante, de atrizes, de estilistas, né, de um monte de gente assim nessa área, mas tem algumas pessoas linkadas ao mundo da moda e que talvez os nossos ouvintes assim não conheçam exatamente porque são muito do mundo da moda, atendem um nicho. Uma delas é a Amanda Cassou. Eu falo Cassou, me corrijam se eu estiver falando errado. Se escreve Cassou, tá? Mas eu falo Cassou. Ela é parte de um grupo de 5 mulheres que são irmãs, as irmãs Cassou, que fundaram, em 2011, o Galleries. O Galleries é um e-commerce multimarcas, a meu ver, que tem o melhor olhar e a melhor curadoria em termos de pequenos e médios estilistas, e grandes também, porque elas também vendem grandes, mas assim, elas de verdade catam e buscam esses talentos, essa arte dessas pessoas que estão fazendo moda, com força, menos força, com mais condições ou menos condições, mas que fazem coisas diferentes, têm um olhar bem, bem peculiar e bem de informação de moda e colocam para vender no Galleries. Resumindo, é isso que o Galleries faz. Ela é uma multimarcas online, mas com um olhar muito específico de curadoria. E essas 5 irmãs, incluindo a Amanda, que eu falo aqui, que então pode ser uma dessas pessoas, dessas mulheres que me inspire no Instagram e na internet, são super empreendedoras, abriram o Galleries em 2011 e o Galleries se tornou, por que não, talvez a multimarcas mais legal do país no momento. Porque agora eles não são também só um e-commerce. Elas também têm lojas físicas, tá? Elas têm 4 lojas físicas, se não me engano. Pátio Batel, elas são de Curitiba. Então também foge um pouco do eixo ali, Rio-São Paulo, são mulheres que vêm de outra cidade, né? Elas têm no Pátio Batel, no Iguatemi, São Paulo, em alguns outros lugares, essa loja física do Galleries, ou seja, colocam numa loja física, dentro de um espaço nobre, como desses shoppings, essas marcas que elas escolhem e que elas têm esse olho, né, de reverberar e alavancar, mas principalmente vendem online, ou seja, eu aqui em Porto Alegre, que gosto de coisas diferentes, mais peculiares, ou mais assim, mais assado, sei que no Galleries eu vou encontrar esses criadores, esses estilistas, todos ali, e a venda. Ou seja, também são a plataforma de distribuição, né, e de intermédio para isso, que faz muita diferença quando tu é um estilista relativamente pequeno, iniciante, está criando lá, como é que eu vou te dizer, sozinho, né? Não sozinho, mas uma equipe pequena que não dá conta disso. Então, assim, além dessas marcas que elas colocam à venda, elas também sentiram
uma necessidade de atender em algumas outras marcas que elas não encontravam para vender no Gallers. Então, elas criaram algumas marcas próprias. Ou seja, faz delas serem super empreendedoras da moda no Brasil, e que talvez tenham toda essa peculiaridade de serem irmãs, de serem bem diferentes entre si, de terem estilos diferentes, de serem diferentes fisicamente e também diferentes de estilo, idades diferentes, enfim, abrangem um rol de inspirações femininas, talvez feministas, mas eu quis falar femininas, bem variado, assim. E eu acho muito legal a história do Gallers. A gente já falou da Farfetch aqui, a gente já falou de outros grupos de multimarcas no Brasil, e de marcas de luxo também, mas eu acho que é um olhar diferente pro que é feito aqui, sabe? Para a arte dessas pessoas, para estilistas que não têm essa força de se vender sozinhos. E, mais especificamente, falando da Amanda, que é a Amanda Cassu, essa minha inspiração, eu acho ela estilosíssima, acho que ela tem uma veia, assim, super cool e étnica, que eu admiro muito. Então, acho que vale a olhada, e para quem gosta de descobrir novas marcas, para quem quer conhecer um pouco mais do que é feito ao redor do Brasil e poder comprar, vale a entrada no Gallers. Pensando aqui, elas também fundaram a Framed Clothing, que é uma outra marca super legal, a Almost Vintage, a Edamame Kids, que é uma loja de coisas de criança, assim, de chorar, de vontade de comprar tudo, a Clemence Clothing e a Linen Resort Wear. Ou seja, pensem na força de 5 mulheres irmãs empreendendo todas no mundo da moda. Então, a gente tem que parar também, né, que é bater nessa mesma tecla que a gente já fala várias vezes aqui, de dizer que moda é superficial, de que moda é... Imagina quantas pessoas não empregam, imagina o quanto não movimentam em termos de economia, de iniciativas, desse ecossistema como um todo, né? Acho que vale Onde que eu procuro no Instagram? Gallerist, @gallerist, galerist, com 2 L's, assim como o meu nome. Gallerist. Ou Amanda Cassu, a própria. Aí tá o Gallerist, e ali, ó, olha as lojas que a gente falou, Cidade Jardim. Locais bem mais específicos, digamos assim, né? Para ser mais educado. A Amanda Cassu. Enfim, inspiração, acho que sempre é válido. Inspiração, perfeito. Empreendedorismo, tá tudo aqui no Moda Importa. A gente fica por aqui com mais um episódio de Moda Importa, agradecendo muito a sua audiência, né, e a sua parceria com a gente. Muito obrigado pelo carinho. Hoje a temática a gente queria que fosse em cima disso de conforto, com opulência, né, com tudo que movimenta, né? Acaba com um episódio. Tempos. A gente começou falando sobre os tanques da Primeira Guerra Mundial e acabou falando sobre Gallerist. Santos Dumont, e terminamos com Gallerist, tá bom. Exatamente, passando pelos chinelões que só usam marca de luxo, né? Que são os logomaníacos, né? Digamos assim, né? Tem muita coisa embutida nisso tudo. Marcelo, é um prazer estar contigo aqui também. Beijo pra ti. Beijo pro Still The Look, que tá com a gente em todos os episódios, nos fornecendo boas informações, e também essas nossas inspirações todas do Instagram, desde George Greenberg, passando por Amanda Cassu, Luciano Potter, o ícone de estilo, com a sua camiseta furada. E eu vou começar a abrir uma aba do meu estilo, tu vai ver como vai ter bastante aderência, as pessoas vão gostar. Vamos fazer uma @estilo Potter, pra ver. Já deve existir, tudo com Potter existe, sabia? Tudo com Potter. Não sei como é que eu salvei Luciano Potter. Luciano Potter eu consegui salvar. Em TikTok não, já perdi no TikTok Luciano Potter. Já era. Por causa do Harry Potter, né, galera? É isso que eu tô fazendo, não é porque eu sou famoso. É que o mundo todo faz arrobas com Potter por causa do Harry Potter. Alguém no Afeganistão não. Mas alguém sei lá, na Índia e no Azerbaijão faz alguma coisa com Potter na arroba, eu perdi tudo. Este é o Moda Importa. O Moda Importa fica por aqui. A gente manda um grande abraço para os nossos queridos patrocinadores de Voskin Cooks, Água da Pedra, Nelly, Grupo IESA, Viva Bartzen e nosso apoio Still The Look. A gente volta na semana que vem com mais material. Acompanhe também, a gente tem trabalhos especiais com todas essas marcas, né? E mais coisas falando de moda nas nossas redes sociais, Luciano Potter e Marcela Lorenzon, Marcela com 2 L's. Tchau, gente. Um beijo, tchau, gente.